Mais um encontro aqui com a gente. Nesse encontro de hoje, a gente vai falar, esclarecer as dúvidas que estão surgindo sobre a hepatite infantil severa de causa ainda misteriosa, com a participação de importantes especialistas na área que estão de frente com esse assunto. Eu me chamo Amanda Vicentino, sou pós-doutora no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, participo de projetos de estudo em Covid-19, participo também da rede acadêmica de divulgação científica, que é liderada pela professora Ana Borges, da Unirio, e que hoje está aqui nos bastidores com a gente. E eu, juntamente com a hepatologista a doutora Andréia Doria, a gente vai mediar a sessão de hoje. Andréia? Então, boa noite, eu sou Andréia Doria, eu sou hepatologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e do Serviço de Transplante Hepático do Hospital Português, em Recife. Então, pois é, né, Amanda? No Brasil, né, segundo o informe do Ministério da Saúde, emitido no dia 24 de maio, nós temos 76 casos notificados dessa hepatite misteriosa. 12 foram descartados e 64 estão em investigação. E já são 15, né, unidades da federação que reportaram casos dessa hepatite misteriosa. Por isso que nós hoje vamos conversar com a doutora Lígia Ebony, que é hepatologista pediatra da unidade de transplante do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, Universidade de Pernambuco, e também do Instituto Materno Infantil de Pernambuco, IMIP, em Recife. Também entrevistaremos o Dr. Rafael Galhês, médico infectologista formado pela UFRJ com a residência na Fiocruz, com mestrado em saúde pública pela UFRJ e doutorado em clínica médica também pela UFRJ. Atualmente é médico de rotina da unidade intensiva do Instituto Estadual de Infectologia de São Sebastião, professor adjunto também pela medicina na UFRJ. Ele trabalha no Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias da UFRJ e pertence também ao Núcleo de Estudos e Enfrentamento das Doenças Infecciosas Emergentes e Reemergentes, participa, né, também desse núcleo com vários trabalhos em Covid, e é isso. Então, esses são os nossos participantes. Eu gostaria de agradecer muito por terem aceitado o convite. Gostaria de reforçar aqui também que essa transmissão também está sendo apoiada pelo Espaço Ciência Viva, e acho que a gente pode começar. Vamos começar então com a doutora Lígia. Lígia, você podia explicar para a gente o que é uma hepatite aguda, como é que ela se manifesta na criança e quais são as suas principais causas? Boa noite a todos. Então, vamos começar então falando sobre o que é hepatite, né? A hepatite, ela é uma inflamação no fígado, como o próprio nome diz, né? Então, essa inflamação normalmente se manifesta por alteração laboratorial, né, que é uma alteração das aminotransferases, que são enzimas produzidas pelos hepatócitos, as células do fígado. E normalmente ela se manifesta na criança com dor abdominal, icterícia importante, diarreia, vômitos, náuseas, pode ter febre também associada, colúria, né, que é a cor escura da urina, às vezes até algumas pessoas referindo como urina em cor de Coca-Cola, porque fica realmente bem escura, e às vezes até acolia fecal, que é as fezes mais esbranquiçadas, mais hipocólicas ou menos amareladas, tá certo? Então essas seriam as manifestações clínicas mais importantes da hepatite na criança. De causa, a gente teria várias situações que podem levar a uma hepatite. Desde as infecções, né? E aí os vírus hepatotrópicos, mais comumente o vírus A e o vírus E, que são hepatites de transmissão fecal-oral, podendo levar a hepatite aguda, até causas medicamentosas, então antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, anticonvulsivantes, então bem comum o uso de anticonvulsivantes levando a uma hepatite medicamentosa, e doenças metabólicas também. Então, em criança não dá para a gente descartar doenças genéticas hereditárias, né? Então, alguns erros inatos do metabolismo podem se manifestar como uma hepatite aguda grave,
né? E aí, normalmente, se manifesta mais ao nascimento, ali nos primeiros dias de vida, nos primeiros meses de vida, a gente já consegue perceber essa hepatite, tá? Então, essas seriam as causas mais comuns. Só para reforçar, né, essa transmissão fecal-oral seria aquela em que a gente se contamina através de alimentos ou água que estão contaminadas pelas fezes de uma pessoa doente. Então, a mãozinha da criança na boca, depois de pegar em alguma coisa contaminada, ou ingerir um alimento ou uma água contaminada. Não é isso, Lígia? Isso, e aí até essas hepatites acabam sendo muito prevalentes em ambientes fechados e de grande circulação de pessoas, né? Então a gente fala que é hepatite muito comum em creche, né, em berçários, porque ali a pessoa que às vezes troca a fralda daquela criança não lava adequadamente a mão e aí vai trocar a fralda de outra criança e aí você vai contaminando, né? Então isso pode de fato acontecer e isso que quer dizer mesmo a transmissão fecal-oral, André, isso mesmo. Ok. E o que caracterizaria, então, a hepatite aguda misteriosa? Então, esse termo misterioso é até meio estranho, né? A gente pode até falar em hepatite aguda de origem indeterminada, já que a gente não sabe ainda uma causa, né? O que é que está levando a essa hepatite. Mas a gente considera caso suspeito de hepatite de origem determinada aqueles pacientes que apresentam clínica de hepatite, ou seja, essas alterações clínicas que a gente já falou de dor abdominal, de náusea, de vômito, icterícia, colúria, colia fecal, ou febre, né, também associada, mas as alterações das aminotransferases, o aumento de TGO e TGP, que são aquelas enzimas produzidas no hepatócito, que a gente já falou, acima de 500, associada na verdade, o não diagnóstico, você não ter uma etiologia definida, né? Então, você ter descartado já os vírus mais comuns, que é o vírus A, B, C, D e E, né? Então, você descartando essas hepatites com essas alterações clínicas mais laboratoriais, você fala que tem um caso suspeito. Importante que a idade faz parte também dessa suspeita, né? Então, importante que sejam menores de 16 anos, né? Então, aqueles pacientes, a gente sabe que essa hepatite de origem desconhecida, ela é mais prevalente nas crianças menores de 5. Então, para entrar como esse critério de hepatite de origem desconhecida, ele tem que ter menos de 17 anos, no caso, né? Então, de 1 a 16 anos. Ok, obrigada, Lígia. Amanda, você está sem som. Não, gente, perdão. Então, ressaltando, a OMS, ela foi notificada primeiramente pelo Reino Unido, né, em 5 de abril, se eu não me engano, e depois foram pipocando casos, ou outros países foram também fazendo essa comunicação para a OMS. E aí, em 13 de maio, agora, né, recente, menos de um mês atrás, a revista científica The Lancet publicou uma carta associando os casos de hepatite fulminante e de origem desconhecida com a Covid-19. Então, para contextualizar, a gente gostaria que o professor Galhês, né, falasse um pouco do panorama da Covid, primeiramente, em crianças, né, e agora também com esse possível novo aumento de Covid atualmente, falar um pouquinho desse panorama, então, geral da Covid em crianças, aproveitar e falar desse novo possível aumento, falar como é que está a cobertura vacinal infantil, como que a gente está nesse sentido. Boa noite a todos. Bom, eu acho que é importante a gente primeiro contar, né, nossos anos pandemia, né? Quer dizer, imaginar que em 2020 entramos nesse processo sem vacinas. Eu acho que a gente fez um avanço enorme no sentido de hoje chegarmos a este momento no Brasil com 3 tecnologias diferentes de suporte vacinal, o que permite a gente ter uma flexibilidade do ponto de vista em relação a diversas contraindicações e limitações, considerando que esses imunizantes permitem um perfil de segurança muito grande, né? Quer dizer, quantas vacinas a gente tem 3 tecnologias diversas para poder usar do ponto de vista da imunização, são imunizantes já com uma noção de segurança bastante razoável. A gente teve uma preocupação inicial com a questão dos efeitos colaterais associados aos vetores de adenovírus, principalmente na AstraZeneca, mas que são muito raros e associados a uma população específica.
a gente teve os casos da miocardite infanto-juvenil associada à vacina da Pfizer, mas também com efeito restrito, irreversível. Então, a gente tem, comparando com uma série de outras vacinas que a gente, inclusive, faz uso, eu sempre dou o exemplo da polioral, né, que a gente usa, que tem um perfil de efeito colateral, inclusive, maior, e com o impacto que ela teve. Né? Se a gente olhar hoje o cenário da pandemia no país, a gente está tendo agora uma nova onda, como a Amanda falou, que é chamada onda da BA2. BA2 é uma variante do vírus, né? A gente usava as letras gregas e elas agora estão começando a ficar em falta, então a gente voltou aos números e letras. Então, lembrando que a B1 era a Omicron, que a gente teve no final de dezembro, começo de janeiro, que foi uma onda bastante intensa, e agora a gente está vivendo essa onda da BA2 com um novo aumento bastante intensivo. Então, municípios e estados que haviam feito a sua retirada da obrigação de máscara em locais fechados estão voltando atrás, o que, na minha opinião, eu deixo isso público, foi um erro. Eu acho que não deveríamos, porque quando foram retiradas essas restrições, já havia circulação da BA2 na África do Sul e na Inglaterra, então acho que foi precoce. Digo com orgulho que a Universidade Federal do Rio de Janeiro não retirou esta medida, então nós mantivemos as máscaras em locais fechados, eu acho que foi uma medida correta, e hoje a gente está vendo diversas instituições e estados voltarem a fazer isso. O estado de São Paulo foi o evento. Ah, mas Rafael, a máscara evita 100%? Não é isso. Da mesma forma que a vacina não evita 100% o adoecimento, nem restringe a possibilidade da transmissão, a gente está falando de várias camadas quando a gente fala de uma doença, da prevenção de uma doença. Então, eu tenho a vacina, eu tenho a máscara, eu tenho controle ventilatório, eu tenho tudo isso como se fosse múltiplas camadas de um queijo suíço. Essa é a nossa estratégia de saúde pública para reduzir. Lembrando que quando eu uso uma máscara, eu reduzo o inóculo. E a gente sabe que o inóculo do vírus que a gente é infectado, ele tem um grande impacto na forma como a gente vai evoluir a doença e na própria infectividade que a gente vai ter caso doente fiquemos. Então, o nosso panorama hoje no Brasil é que a gente está sim vivendo um aumento dos casos, mas que é um aumento dos casos ainda sem um impacto significativo nas internações, face ao fato de que a gente está implementando a vacinação, implementou a 4ª dose na população de maior risco, implementamos agora, vamos iniciar a 3ª dose para a população de 12 a 18 anos. Então, ou seja, estamos correndo atrás nessas duas pernas, né? Quer dizer, garantir, à medida que a nossa imunidade pela vacina vai se reduzindo, que a gente tenha uma dose de booster, e ao mesmo tempo ampliando essas populações, né? Como a gente vem fazendo nesses últimos anos. O que a gente viu, se a gente pegar as ondas diversas que a gente vem tendo uma redução no impacto da internação, uma redução da letalidade. Tá? A gente ainda está, digamos, no meio da subida, eu não posso, como todos nós não temos bolas de cristal, né? A ciência, ela é um olhar sempre limitado, então quantas vezes ao longo da pandemia estivemos errados, mas como ciência a gente justamente vai tentando olhar essa realidade dentro dos nossos modelos, construir possibilidades de intervenção e estudo. Então, ao olhar para a nossa população pediátrica, dizer, a gente pôde já iniciar a vacinação nessa população de 12 a 17, usando a vacina de adulto, já com impacto importante, né, com o retorno das aulas, com isso, e passamos depois a poder vacinar aí com uma vacina específica essa população de 5 a 12 anos. Infelizmente, ainda não temos um imunizante eficaz para a população abaixo dessa idade, está ainda em estudo, e com isso a gente vem conseguindo reduzir. Hoje, no estado do Rio de Janeiro, a gente tem 78% dessa população vacinada. Tá? Isso é um dado importante, já que todos os pediatras e sanitaristas vêm denunciando a grande queda na qualidade da cobertura do Programa Nacional de Imunização para a população pediátrica, o que é algo dramático, considerando o impacto que esse programa tem, o PNI, entendeu? Tem na saúde da nossa população. Felizmente, no Rio de Janeiro, o nosso dado hoje
está em 78%. Agora teremos o desafio da terceira dose. E qual é o grande desafio? Aí sim, na população que não está vacinada. Né? Se você pensar no espaço da creche, na população que tem mais dificuldade de uso de máscara, quer dizer, que tem maior, não é um bom termo, mas eu digo assim, maior promiscuidade no sentido de que tem contato muito próximo com a boca, como elas estavam dando o exemplo da questão dos surtos de hepatite A, de doenças de vinculação fecal-oral. Então, essa população ela ainda tem maior risco, a gente tem visto isso. Mas, e aí a gente volta, como a gente falou dessa população pediátrica ao longo da pandemia, né? Quando começou a pandemia, a gente literalmente ignorou essa população, achando que a doença não tinha impacto algum. Os pediatras nos mostraram já logo de cara o impacto da doença inflamatória associada ao Covid, que se aproximava da doença do Kawasaki, com efeitos bastante graves, mas que no Brasil a gente conseguiu ter uma resposta estruturada da pediatria, no sentido de diagnosticar, acolher essa população. Hoje, a grande dúvida que a gente está tendo, né, quer dizer, hoje tivemos aproximadamente 2.500 óbitos dessa população pediátrica por Covid. Né? Uma parte das populações comórbidas, outras partes em outras situações em que a gente tem uma falta de cobertura. Isso não é algo que a gente possa negligenciar, né? 2.500 óbitos, não dá para a gente dizer que, como a gente dizia lá atrás, que não teria óbito algum, isso é um número grande, e eu acho que esse é um dos desafios, né? Quer dizer, o desafio de você imunizar essa população, considerar a queda da imunidade evolutiva e como ter a resposta para essa população até 5 anos, que não é sobre segurança necessariamente da vacina, mas principalmente sobre a qualidade da imunização que essa vacina gera. Lembrando que essa população, você tem essa maior complexidade. Então, hoje seria esse o cenário que a gente tem do Covid, nessa onda que a gente tem. Ô, Rafael, só uma dúvida. Em relação à cobertura vacinal, que você falou que está excelente aí no Rio, né? Isso se reflete no resto do Brasil? Aí você tem bolsões de heterogeneidade maior, né? Quer dizer, assim, essa é a grande questão. Lembrando que a gente anda tendo problemas desde o final do ano passado, inclusive com um pouco do atraso, né? A gente lembra que teve o sistema do SPNI ficou fora do ar, né? Quer dizer, assim, isso também foi um problema que a gente teve. Então, agora eu queria perguntar para a Lígia. Lígia, você falou dos sintomas, né, da hepatite aguda. E o que os pais devem fazer se eles desconfiam que o seu filho tem uma hepatite aguda? Então, eles notaram algum desses sintomas que você citou. E eu queria também que você comentasse um pouco sobre como é que está a história da hepatite aguda de causa indeterminada aqui no Brasil. Então, Andréia, isso é uma pergunta muito importante, né? Porque quando a gente fala dor abdominal, vômito, febre, diarreia, então é uma gastroenterite, né? Que a gente tem tem epidemias de gastroenterite, digamos assim, costuma ser mais no verão, né? Não é tanto nessa época do ano, mas que acontece muito em crianças que estão em escola, esses vírus circulam muito, então às vezes é comum, né, se apresentar esse tipo de virose, uma gastroenterite. Então, não adianta a gente, por conta da diarreia, da dor abdominal apenas, já pensar que essa criança está com a hepatite, tá? Não precisa levar ao médico à urgência por conta de uma diarreia que está controlada, que a criança está ingerindo líquidos, que a criança está conseguindo se alimentar, não tem sinais de desidratação, não tem por que levar à emergência pensando já na hepatite. Agora, se associado a esses sintomas de dor abdominal, de vômitos, de diarreia, ela tiver a icterícia, que é a coloração amarelada dos olhos, né, da esclera do olho, que é essa parte branca do olho, a coloração amarelada da pele, né, ou tiver aqueles sintomas que a gente falou de colúria, a urina escura, ou as fezes de cor esbranquiçada, esses são sinais de que realmente ela tem uma hepatite e deve procurar um serviço de saúde para que sejam coletados exames laboratoriais. Né? Então, para a gente falar em gravidade, a gente teria que ter em mãos esses exames laboratoriais para a gente entender o quão intensa é essa lesão do fígado. Né? Então, se é uma lesão muito importante, a ponto de ter uma necrose
tecidual importante para levar o fígado a uma falência, e aí quando a gente fala em falência hepática, a gente fala em alteração de coagulação, né? Então, o paciente que tem um INR alargado, né, que tem às vezes sinais de encefalopatia, esse paciente é um paciente mais grave e que às vezes pode até evoluir mal, evoluir para um transplante de fígado mesmo, né? Então, a depender da gravidade da situação, a depender de quão lesado esteja esse fígado, tá? Então, isso é importante a gente situar, tanto a questão de quando os pais procurarem o serviço de saúde e quando a gente pensar na gravidade da situação, que seria mais pelos exames laboratoriais de fato, né? E a outra pergunta sobre a situação aqui no Brasil, né, desses casos. Então, quando você abriu, né, eu vou pegar aqui minha filhinha, a gente, quando você abriu essa mesa, essa live, você falou, né, nos 76 casos que nós temos já notificados aqui no Brasil, 64 desses ainda em investigação, ou seja, a gente não tem ainda diagnóstico fechado, e 12 já foram descartados porque 7 fecharam como arbovirose, então tinha aí um dengue, zika ou uma chikungunya, que era a causa dessa hepatite, né, antes de origem determinada. 7 deles não tinham alteração de TGO, né, das transaminases acima de 500, eram abaixo de 500, e 2 deles tinham mais de 17 anos, então esses pacientes já foram descartados. Dos pacientes, né, que estão em investigação e que foram solicitados também outros exames, né, para SARS-CoV-2 e para adenovírus, que são as etiologias possíveis, que eu acho que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, de 7 pacientes que foram examinados, né, que foram coletados exames para adenovírus, apenas 4 positivaram, tá? E para o COVID, 2 de 4 pacientes tinham IgM positivo e 2 de 12 tinham IgG positivo. Ou seja, né, não é muita coisa. Mas também foram poucos que foram examinados, né? Foram solicitados esses exames, por enquanto, os dados que a gente tem disponível, tá? Os dados que saíram. Tem muito exame pendente, né, Lígia? Tem muito exame pendente. A gente está tendo, eu não sei como está a situação no Rio, mas aqui em Pernambuco a gente está tendo está demorando esses exames para chegarem, né, os resultados, e aí a gente fica ainda sem saber, né? Dos casos que eu acompanhei, nenhum até agora positivou para adenovírus, nem para Covid, tá? Então, esses foram etiologia indefinida mesmo, a gente não sabe o que causou, porque vírus para hepatite A, B, C também e E foram descartados. Herpes, EBV, CMV, essas outras causas também possíveis foram descartadas. E aí, Andréia, desses casos, né, que a gente teve, vou falar que 4 foram a óbito e 5 foram transplantados, tá? Aqui em Pernambuco a gente teve um paciente transplantado e hoje está super bem, eu estou acompanhando essa paciente, ela ainda bem reagiu bem ao transplante, recebeu o órgão em condições de gravidade importante, mas hoje ela segue bem. Ela está com 8 dias aí de transplante e está super bem. Que bom. Ótimo, ótima notícia, Lígia. Então, dentro desse contexto, doutor Rafael, o que sabemos até o momento sobre a etiologia dessa hepatite misteriosa, né? E explica para a gente também como que os cientistas associaram esses casos de hepatite severa à Covid-19. O que a gente já tem de hipóteses confirmadas, né? Quais são essas possíveis hipóteses, na verdade, e se elas estão sendo confirmadas, o que ela já foi confirmado. Amanda, não tinha uma pergunta mais simples para mim, não? Tem nada confirmado, né? Eu posso responder assim, a síntese é não sabemos. Não sabemos. Mas a resposta mais honesta é essa. Para você ter uma noção, assim, a Lígia estava fazendo os números, alguém me mandou pelo zap o boletim novo, e eu falei assim, gente, já aumentou, já são 8 transplantes, os óbitos já são 6, assim, tipo, no boletim que acabou de sair. Então, assim, tudo em tempo real mesmo, né? O estado de incerteza, Amanda, ele é bastante... Mas, assim, eu acho que essa linha do tempo que a Lígia e vocês traçaram, ela é importante, né? Quer dizer, a gente começa a partir de uma percepção de um aumento
da quantidade de hepatites graves. A gente tem que lembrar que, recentemente, a gente teve um evento cataclísmico de hepatite fulminante no país, que foi a epidemia de febre amarela, né? A gente nunca teve tanto caso de hepatite fulminante no Brasil, né? Isso mobilizou toda a comunidade infectológica de terapia intensiva, dos hepatologistas, a dúvida inicial se haveria algum valor ou não para o transplante hepático, que caiu por terra, a incorporação da lógica do manejo das hepatites hiperfulminantes. Então, hoje, a Secretaria de Vigilância de Saúde ela incorporou a troca plasmática de alto volume, faz parte do protocolo de tratamento da febre amarela. Então, é interessante você pegar uma doença infecciosa aguda grave, com impacto no fígado, que foi, nesse diálogo, incorporado uma intervenção com evidência científica, com estudos de excelente nível de caso controle, estudos randomizados que mostraram o impacto dessa intervenção e pôde ser incorporada. Então, a gente mostrar que a febre amarela hoje, que é uma doença evitável para vacinação, óbvio que o que a gente precisa é que a pessoa não tenha febre amarela, mas que a gente foi capaz de modificar essa letalidade dela. Então, no Rio, em Minas Gerais, em São Paulo e hoje em Santa Catarina, que foi o último estado a ter os casos, a tecnologia foi incorporada. Então, eu acho que essa experiência a rede viveu, lembrando que, na verdade, Lígia e Andréia participam aí dessa experiência que foi a incorporação do transplante hepático ao SUS, né? Quer dizer, que aí já de 3 décadas, Andréia? Mais ou menos. E o pediátrico foi um pouquinho depois, né? Foi. Então, eu acho que é falar disso também, né? Quer dizer, eu acho que é falar do SUS, por isso que permite. Então, a gente, ao olhar esse aumento desses casos, inicialmente na Inglaterra, que também é um país que tem um Sistema Nacional de Saúde, começou-se a notar uma elevada gravidade e, ao mesmo tempo, um elevado impacto nos transplantes. Então, esses grupos sinalizaram, a OMS, como vocês falaram, definiu isso, inicialmente definindo abaixo de 10 anos, mas depois se expandindo até 17 anos. Se definiu um pouco na Inglaterra, um cinturão maior, um pouco na região da Escócia, né, como tendo mais casos. E hoje, no mundo, continua sendo o epicentro dos casos a Inglaterra, e Israel como um local que conseguiu estudar de forma bastante sistemática também isso, né? E aí a primeira coisa que apareceu foi o adenovírus, né? Lembrando, logo para a gente não ficar nenhuma dúvida, que esse adenovírus ele não tem relação com o adenovírus da vacina, tá, gente? Então isso, primeiro, se vocês puderem jogar hotspot, assim, letrinhas na minha cara, tipo TikTok, assim, não é o vírus da vacina. Rafael, e ainda só te cortando o raciocínio, mas a fake news de agora, né, é a história desse adenovírus da vacina está associado com a varíola de macaco, né? Isso é papo para outra live. Isso é semana que vem, isso é a live da Deixa para semana que vem, mas assim, veio essa bomba essa semana, né? Incrível também. Mas então, assim, esse live, assim, na cara da Lígia, da André, assim, não é o adenovírus da vacina, assim, pula várias vezes, repete em loop, assim. Então, vamos para esse adenovírus. E aí, qual foi a questão? O adenovírus é encontrado, mas quando você vai para o fígado, você só acha ele no sinusoide. Aí, meus hepatologistas vão me explicar. O sinusoide não é a lesão no hepatócito. Então, ela provavelmente está associada ao quê? Quando eu acho o vírus naquela região, eu estou achando o vírus que está na corrente sanguínea. Eu não consigo definir que esse vírus ele é o agente. Se eu pego, por exemplo, o fígado da febre amarela, que é meu objeto histórico de estudo, né? Quando eu vou lá e faço uma biópsia naquele fígado e faço a imunohistoquímica, ele acende, completamente brilha, cheio de vírus ali dentro. Mando para a Amanda fazer um PCR, um sequenciamento, está lá cheio de vírus. Não é o que acontece com o fígado neste caso. E o processo, me corrijam os meus hepatologistas, do ponto de vista histopatológico, ele como ela falou, eu tenho uma apoptose, mas eu não consigo achar um processo que me diferencie de forma característica. Então, estamos nessa situação. Quais são as hipóteses a partir disso? Uma grande parte dessa população teve Covid, né? A gente tem incidências e achados de adenovírus diferentes por países, e aí levantou-se hoje qual a hipótese? Sobre o superantígeno, né? Que seria... o que são antígenos, na verdade? São
o superantígeno, diferente do nosso antígeno normal, ele é capaz de simplesmente fazer uma superativação policlonal das células T. E com isso, consequentemente, ele seria capaz de fazer uma resposta inflamatória muito menos específica. Então, a gente tem como exemplo de superantígenos diversas toxinas bacterianas, estafilocócicas, das E. coli, que atuam dessa forma, fazendo com que haja uma resposta imune descontrolada, porque, em última instância, ele não está estimulando só um clone específico de célula T. Então, ele faz uma resposta policlonal. Então, isso é uma hipótese que a gente tem. A gente, nesse momento, tem diversas redes tentando observar isso, né? Quer dizer, nessas pacientes, as biópsias não têm sido significativas, lembrando que o mais importante para a gente, nesse caso, quando a gente tem uma biópsia, é chegar no nível da microscopia eletrônica e comprovar o achado de uma inclusão viral no tempo. Quer dizer, se a gente não tem isso, nesse momento até agora, eu não consegui dizer, olha, tem um vírus ali que eu consegui observar. Então, quando eu digo assim que a gente ainda está numa fase do não sei, é no sentido de que a gente está levantando hipóteses, a gente tem essa temporalidade, né, essa associação temporal, uma incidência elevada, uma circulação de um grande vírus disso. A gente tem um aumento significativo, né? Quer dizer, principalmente no Reino Unido, você tem no mês de maio uma densidade de transplante hepático de hepatite fulminante que é completamente fora da série histórica, assim, em períodos, eu acho que, se não me engano, né, Lígia, é quase um ano, né? Em um mês, o equivalente a uma série de um ano, é nesse nível? Me corrijam se eu estiver exagerando. Tá sem som, Lígia. É isso mesmo que eles falam. O número que eu tinha, assim, guardado na cabeça era nesse nível. Então, ou seja, não dá para você dizer que não tem uma associação temporal nítida e completamente claro. Isso não aconteceu fora. Agora, qual o mecanismo? Quer dizer, hoje a gente está nesta fase, digamos assim, de conseguir o artigo que a Amanda cita, é o artigo realmente que sistematiza de forma quase que voluntária, no sentido de que você não tem um grande sistema de notificação, então não tem todos os casos de todos os países. Então ele foi, digamos assim, uma associação voluntária de diversos centros que centralizam esses casos graves para a gente tentar construir um panorama mundial do que estava acontecendo. Por quê? Porque o adenovírus 41, ele não é um vírus que classicamente se apresente dessa forma. Ele é, novamente, um vírus de disseminação fecal-oral, né, como mais um que cai nessa categoria, e vai causar muito mais o quê? Uma gastroenterite aguda pediátrica, com diarreia, cai naquele grupo que tanto Lígia e André estavam falando para a gente, né? E tem, inclusive, a questão da dificuldade do próprio diagnóstico dele, né? Às vezes, da frustrabilidade do quanto você consegue identificar ele. Não está associado na literatura o adenovírus à consequência de ter uma hepatite fulminante. Você tem nas séries indianas, quando do surto da Delta, uma descrição de casos de hepatite em crianças, mas não hepatite fulminante precisando, digamos assim, de transplante hepático. Quer dizer, eles não tiveram um aumento importante de disfunção hepática. Isso foram 37 casos na Índia, né? Agora, o que a gente pensou nisso, né? Quer dizer, seria um grupo de síndromes pós-infecciosas, que é ainda a grande nossa dificuldade de caracterizar essa síndrome pós-Covid, Covid longo, que a gente hoje ainda... É um grande guarda-chuva que a gente ainda tem uma dificuldade técnica de separar o que é o que, quais são os mecanismos, os que estão acontecendo. Então, a gente acaba vendo, assim, uma notícia que pula, o Covid reduz o tamanho do cérebro, reduz a inteligência. Então, são, às vezes, notícias muito alarmistas, quando você pergunta, mas o que é reduzir o tamanho do cérebro comparado ao quê, de quem, com o quê, né? Quer dizer, então, a própria, e eu acho que é aí, de novo, a importância do trabalho de vocês, né? Quer dizer, da gente fazer uma boa divulgação científica, no sentido de conseguir traduzir isso de uma forma um pouco menos o cérebro murchou, né? Que eu acho que aí é bastante complexo. Então, para fechar isso, eu acho que, assim, retomando, a vacina não está associada à ocorrência da hepatite fulminante, tá?
algumas dúvidas que a gente pode ter. Poderia também ter uma associação, além do superantígeno, a possibilidade de efeitos de anti-inflamatórios associados, ou a gente tem uma coisa multifatorial? Dizer, ainda são dúvidas que a gente tem. Assim, então, nesse momento, não sei se Lígia tem mais alguma consideração, Andréia, o que a gente pode dizer é que a importância da gente notificar, constituir a sala de situação, e o exemplo da sala de situação é isso. Eu acabei de receber esse PDF, que aumentou o número, né? Então, o papel da sala de situação é essa, é conseguir centralizar de forma ágil uma nova situação epidemiológica que necessita de tomadas de decisão que são no outro tempo. Não é o boletim epidemiológico anual. Então, ela precisa centralizar as pessoas que estão na ponta, o conhecimento dos especialistas, como a doutora Lígia, a doutora Andréia, para que a gente possa ir compreendendo continuamente esse processo e tomar as decisões à medida que eles mudem, que é o que a gente tem feito ao longo desse ano com o Covid, né? Incorporando o diagnóstico. Realmente, Rafael, é assim, muito legal essa sala de situação, né? Todos têm acesso a ela e a informação ela é continuamente renovada, né? Então, a gente tinha uma informação até o dia 22 de maio, você está com a informação até a data de hoje, né? Que foi divulgada hoje. 23 a 29. E aí, amanhã você pode trazer a próxima. Eu queria só reforçar o que você falou, né? Os casos que foram para o transplante lá na Inglaterra, a análise histopatológica, né, do órgão que foi transplantado, ele mostra assim, achados bem inespecíficos, uma hepatite colestática, uma necrose hepatocelular confluente, uma fibrose pericinusoidal, todos achados inespecíficos, né? E o adenovírus, como você bem citou, não foi encontrado dentro do hepatócito. Então, não dá para a gente dizer, neste momento, que ele está ali causando diretamente aquele quadro. Pode ser indiretamente através de superantígenos, né, como você comentou, mas diretamente não dá para dizer. Agora, em relação ainda ao adenovírus, eu queria só comentar que tem sido realmente, né, notado um aumento na incidência assim, da circulação do adenovírus, né? Mas isso eu acredito que tenha sido o que a gente chama de atraso de pico, atraso epidemiológico de pico, porque as crianças ficaram confinadas por 2 anos, então elas não se expuseram a esses vírus, né, como o adenovírus. E aí agora que não estão mais confinadas, ele está circulando à vontade, vamos dizer assim. E aí a gente tem um atraso, né, epidemiológico, um aumento da incidência. Pode ser que isso seja uma coincidência com esses casos de hepatite, pode ser que não. A gente não tem essa resposta ainda. Bom, Lígia quer fazer mais algum comentário em relação ao que o Rafael falou das possíveis etiologias? Não, eu acho que você complementou bem, Andréia. Eu acho que é isso mesmo. E em relação à vacina, é muito bom a gente frisar, né, Rafael e Lígia, né, que as crianças acometidas, na maioria das vezes, elas têm abaixo de 5 anos, que é a faixa etária que não está autorizada ainda a fazer uso da vacina do Covid. Portanto, a gente não pode, de jeito nenhum, dizer que existe alguma relação da vacina com esse quadro de hepatite aguda. Não é possível dizer isso, não existe essa relação. Bom, Lígia, eu queria então voltar para você a discussão, e eu queria que você falasse um pouquinho, né, um pouquinho mais sobre o transplante nas crianças. Hoje em dia, o que mais leva a criança ao transplante? E o que na verdade acontece para a criança precisar de um transplante, ou seja, trocar de fígado, tirar aquele fígado e colocar um outro fígado no lugar? Então, é justamente aquilo que a gente falou, né, lá atrás da falência hepática, né, o fígado perder a função primordial dele aí de produção de fatores de coagulação, de produção de proteínas, de metabolização de algumas substâncias que a gente produz, né, que o corpo metaboliza. Então, assim, é perda de função, e essa perda tanto pode ser aguda, hiperaguda, né, nas fulminantes, como também pode ser crônica, pode ir perdendo ao longo do tempo, né. Se a gente for falar de transplante, a principal causa, 90%, 80% dos casos, né, de transplante em criança é a atresia de vias biliares. A atresia de vias biliares é uma doença
congênita, a criança nasce com essa atresia, né, uma malformação das vias biliares que não deixa ela excretar a bile, que normalmente é produzida pelos hepatócitos, né? Então, esses metabólitos que são excretados na bile ficam presos no fígado, vão alterando a função hepática, dando uma inflamação, alterando e perdendo a função, consequentemente levando ao transplante, por volta de um ano e alguns meses de vida. Tá? Então, essa é a principal doença que leva a transplante em criança. Se a gente fosse falar em insuficiência hepática aguda fulminante, ela seria a terceira causa em criança, né? A gente tem atresia de vias biliares, a gente tem hepatites autoimunes, e aí a fulminante chegando aí na terceira causa, as insuficiências hepáticas agudas. Você ia complementar mais alguma coisa? Não. Não. Doutora Lígia, eu queria complementar, só para separar, né, as coisas assim, já tem algum relato, algum levantamento de alguma associação dessas hepatites com medicações que foram colocadas durante a Covid de forma inadequada, que pudesse estar levando a isso? Porque a gente sabe, né, que alguns tipos de medicação, por exemplo, um paracetamol da vida em excesso, ele é extremamente hepatotóxico, né? Então, Isso. tem alguma coisa já também levantando a respeito disso? Não tem, Amanda. Inclusive, isso até se constitui no viés quando a gente vai estudar esses pacientes, né? Porque a grande maioria desses pacientes que têm essas viroses, que têm essas alterações, que têm febre, principalmente, estão em uso de dipirona, estão em uso de paracetamol. Então, nem sempre ele está em uso, quer dizer que isso foi a causa, né? A gente tem que ver a dose que estava usando, os dias, o tempo, né? Se é uma superdose, normalmente o paracetamol, para levar uma insuficiência hepática aguda, tem que ser uma superdosagem, né? Se o paciente está tomando na dose adequada, no tempo adequado, né? Fazendo, respeitando ali as 6 horas, né? Que se pede em bula, é muito difícil que ele vá evoluir para uma insuficiência hepática aguda por conta desse medicamento, né? Existe, claro, as insuficiências hepáticas agudas idiosincrásicas, que a gente chama, que independe da dose, né? Então, mais uma suscetibilidade genética de um paciente não tolerar determinado medicamento, mesmo na dose adequada, ele evoluir para uma insuficiência hepática aguda e fulminante, existe, né? Mas, até agora, nesses casos, dessas hepatites de origem indeterminada que a gente está estudando agora, não se levantou nenhuma hipótese de uso de medicamento que pudesse estar levando a isso, não, tá? Assim, não tem essa possibilidade, apesar dessas crianças terem usado medicamento, mas não dá para a gente dizer que foi o medicamento. Ô, Lígia, e só para complementar em relação às hepatites virais A e B, os vírus da hepatite A e B, como é que está a cobertura vacinal das crianças? Pois é, Andréia, tá bem ruim, na verdade, a cobertura vacinal como um todo, né? A gente vê aí casos de sarampo aumentando, parece que as pessoas estão aderindo muito a esses movimentos anti-vacina, não sei o que anda acontecendo, porque a gente tem um programa nacional de imunização super bom, acho que talvez do mundo seja um dos melhores, que tem uma melhor disponibilidade de vacina. Então, o que a gente tem disponível no SUS gratuitamente não é brincadeira, né? A gente tem muita vacina e cada ano que vai se estudando mais as necessidades epidemiológicas da população, a gente vai implementando novas vacinas, né? Então, a gente já tem aí a pneumo, que não tinha, a gente tem a penta, que não tinha, varicela, a hepatite A, são vacinas todas que foram adicionadas recentemente ao calendário vacinal, e mesmo assim a gente está vendo uma queda absurda, né, da adesão da população a essas vacinas. Então, eu até peguei aqui uma fila, né, dos dados do último boletim, ele fala assim, a cobertura vacinal da vacina para a hepatite B especificamente, né, então a hepatite B é uma doença que leva a uma hepatite crônica, que leva a uma cirrose, que pode o paciente evoluir para um câncer, um hepatocarcinoma e até a transplante, né? Então, uma das principais causas de transplante hepático no adulto. Na criança não é tanto, porque ele não chega a cirrotizar na idade, mas você vê que é uma vacina que a gente pode prevenir a doença. Em 2016, a gente teve uma cobertura de 81%, e em 2022, 6 anos depois, apenas 39% de cobertura. Então, você vê como caiu, né? Mais de 50% aí de queda. Da mesma forma, a hepatite A.
Então, a gente tinha 72% aproximadamente de crianças vacinadas em 2016, agora a gente só tem 28%. Então, é uma queda realmente bem importante, né? Então, essa não adesão à vacina pode realmente fazer com que essas doenças voltem a estar muito presentes no nosso cenário, né? E serem responsáveis por causas aí de hepatites agudas, graves, fulminantes e até mesmo com necessidade de transplante, né? Vamos vacinar nossas crianças. Com certeza. Os adultos também precisam de vacina. Falando nisso, os adultos também precisam de vacina, né, Rafael? Olha, lembre do nosso cenário do tétano. Pois é. Amanda, tem umas perguntas aqui, né? A gente podia fazer. Eu acho, exatamente, que a gente podia seguir, né? O tempo está se estendendo, a conversa está muito maravilhosa, estou amando. Então, acho que eu vou pegar as perguntas que estão vindo para a gente poder, né, dar oportunidade para o pessoal, para a audiência. Então, queridos, a Xana Barroso, ela, inclusive, ela é nossa colaboradora nesses projetos que a gente está de Covid. Ela faz duas perguntas aqui. Existe algum caso descrito de criança com Covid e adeno 2C com essa hepatite? E segunda, múltipla infecção viral pode levar a uma resposta a superantígenos? Bom, vamos separar, né? Quer dizer assim, no estudo de Israel, que é o mais organizado, 12 das 13 crianças elas tinham Covid recente. Tá? E foi achado o adenovírus, né? O 41, que é o nosso, digamos assim, culprit, que a gente não acha dentro do fígado, mas que a gente está achando neles. Nenhuma delas a gente... então, a gente não foi essa associação que a gente teve. A minha dúvida sobre a pergunta da Xana é se, na verdade, ela está perguntando sobre o vírus associado ao adenovírus. Que aí é uma questão que surgiu agora, né? Então, depois pode até perguntar para ela de novo se seria isso que ela estaria perguntando. Mas especificamente não. Então, é o adeno 41. Israel foi onde a gente teve mais isso. Ela pergunta do 2C. Não. Então, não tivemos. Agora, em relação às múltiplas infecções virais, assim, quer dizer, a dúvida que a gente atualmente está tendo, ela ainda estaria em torno, pensando num modelo pós-viral. Mas aí você tem toda a estratégia hoje do que a gente tem de proposta de horizonte de investigação, que é de avaliações de expressão de mRNA, de todas essas técnicas para a gente tentar chegar a uma compreensão de qual é o processo que está acontecendo ali, inclusive tanto da resposta inflamatória quanto da resposta de expressão celular, dado que, do ponto de vista histopatológico, histopatológico de microscopia eletrônica, a gente chegou a gente está sem resposta, né? Além do que a gente está tendo nisso que tanto Lígia quanto André falaram para a gente. Perfeito. Quer falar, Andréia? Eu posso... A Gabriele, né? Ela pergunta, Lígia, já foram recomendadas a adoção de novas medidas para prevenir a propagação dessa doença nova ou desconhecida? Então, Gabriela, a gente não tem ainda a etiologia, né? Então, se a gente não sabe a causa, é difícil a gente falar de uma prevenção assim direta, né, relacionada à causa. Mas a gente pode falar de medidas gerais, né, de uma forma geral das hepatites que a gente poderia prevenir. Então, a vacinação é importante, a gente manter um calendário vacinal atualizado, isso é importantíssimo. A questão da lavagem das mãos, né? Então, sempre a higiene passa, né? Lavagem correta dos alimentos também antes de ingeri-los. A questão de evitar, de qualquer maneira ainda, a aglomeração, usar máscaras. Eu acho que todas essas preocupações que a gente teve na pandemia do Covid, eu acho que a gente tem que continuar tendo, né? Então, lavagem das mãos, higienizar bem os alimentos, manter um calendário vacinal atualizado e o uso da máscaras e evitar a aglomeração. Eu acho que, a princípio, é isso que a gente teria que fazer, já que a gente não sabe o que está causando, né? O que está levando. Não sei se Rafael pensa diferente, se a gente teria como, né, fazer uma medida mais protetiva e mais ativa com relação à prevenção.
Não, eu acho que é como você falou, são as camadas do queijo suíço. E nesse momento a gente ainda não tem uma compreensão exata do processo, né? E eu acho que melhor aí você e a André até a Elija para falar, né? Que diz assim, toda a identificação e essa rede de suporte, que infelizmente a gente tem uma evolução significativa de pacientes para hepatite fulminante, né? Então eu acho que essa também ter isso como está sendo feito, né? Quer dizer assim, ter a importância de você disseminar para a rede, para a atenção primária, para as emergências, a noção que você tem um aumento da circulação de um agravo ainda não bem definido, mas que está levando essa população pediátrica a um aumento de casos de hepatite fulminante. Então, só isso faz com que você não possa tratar de uma forma tão simples e ficar tão tranquilo, né? Eu acho que esse é o papel importante da gente integrar o que é uma rede, né? Eu acho que o mais importante nesse momento é a identificação precoce do quadro da hepatite. Então, a identificação, fazer o diagnóstico, isso é uma hepatite aguda. E o acompanhamento dessas crianças com reavaliação a cada 48 horas, com novos exames de sangue para ver como é que estão as enzimas, acompanhar os sintomas e acompanhando para poder identificar também precocemente qualquer sinal de gravidade que necessite internação e transferência para um centro de transplante. Acho que nesse momento isso é o mais importante. Identificação, avaliação médica e acompanhamento médico para que, caso necessário, o transplante seja realizado e com sucesso. A gente sabe que não são tantos casos, né? Foram 22 internados e desses 5 foram a transplante, mas é muito importante que isso aconteça de maneira otimizada para que essas crianças estejam bem após o transplante. Queria muito agradecer a participação de vocês, foi um prazer estar com você, Lígia, e com você, Rafael. Foi muito interessante a nossa conversa, estou muito feliz de ter participado. Agradeço a organização, a Amanda e a Ana, por essa oportunidade. Também gostaria muito de agradecer. Gostaria de saber se o Rafael e a doutora Lígia querem deixar uma mensagem final para nós pais, né, que estamos aí sempre preocupados, ainda mais com esses desdobramentos que a Covid vem trazendo, principalmente para a população infantil, para depois eu seguir com todos os agradecimentos. Querem deixar? Ou querem ressaltar mais alguma coisa, deixar alguma mensagem? Eu acho que é isso mesmo, Amanda, que eu já falei, né, na questão de prevenção. A gente continuar aí tomando essas medidas de calendário vacinal atualizado, né, como a Andrea falou, poder detectar precocemente também os sinais de alerta, lembrando que não é todo caso de diarreia, de dor abdominal que deva ir para uma emergência, né, que deva ir, porque a gente, pelo menos aqui em Pernambuco, nós estamos numa situação caótica de emergência, então os vírus sinciciais respiratórios, aí as bronquiolites estão realmente tomando todo o espaço, né, de nossos internamentos, de nossas emergências, e você não necessariamente precisa procurar um serviço de urgência se está apenas com dor abdominal, e sim se apresentar os sinais de alarme que a gente falou, da icterícia, da colia, da colúria, sinais realmente de hepatite, né? E acho que é isso, agradecer a vocês o convite, obrigada por essa noite, e eu compartilhar também de experiência, de conhecimento, foi muito bom estar aprendendo aqui com vocês também. Gente que agradece, Lígia. Rafael? Bom, eu agradeço a todos aí, eu acho que essa troca ela é importantíssima, né? Assim, eu acho que a gente poder, inclusive, estar aqui recebendo perguntas, eu acho que está interagindo dentro de uma proposta de divulgação científica de alta qualidade, né? Eu acho que isso é um passo muito importante da universidade estar fazendo. Na verdade, hoje a gente está aqui com tantas universidades juntas, tantos institutos, hospitais universitários, então acho que é uma coisa para a gente comemorar, para a gente mostrar o quanto a universidade pública brasileira é importante. Né? Diante desse cenário de corte, né? Exatamente. A gente está vendo... lamentável, assassinando. A doutora Andrea, a doutora Amanda, quer dizer assim, que estão aí trabalhando com conhecimento profundo de diversos campos que se integram. Então, o papel da universidade é integrar, é dar resposta à sociedade, né? A gente está falando do Oswaldo Cruz como hospital universitário que faz transplante hepático em Pernambuco, que dá uma resposta. Então, ter um centro de transplante a
30 anos atrás a gente estava fazendo os primeiros transplantes e implementando. Então, acho que essa realidade da gente implementar transplante hepático pediátrico, conseguir fazer o transplante hepático no fulminante, no hiperfulminante, gente, é de uma complexidade enorme. Eu admiro o trabalho de vocês que mantém essa estrutura, né, que vai desde a captação, de ter equipe, de ter um protocolo de morte cefálica, que a gente fala hoje do transplante hepático como se fosse uma coisa tão natural, né? E só quem vê de fora não sabe o trabalho que vocês têm para girar isso. Então, é por ter isso que a gente tem a capacidade, né, nesse número que aqui que saiu esse boletim, de ter feito... Cadê o número aqui? Desculpa que eu estou só baixando. Né? Acho Foram 7 transplantes. Então, esses outros transplantes foram realizados no SUS, né? Quer dizer, então, esta realidade é algo que nos faz brigar pelo SUS, brigar pela universidade pública e dizer que o papel dela é esse, é retornar conhecimento, reformar ação. A gente estava aqui batendo papo antes de começar essa transmissão, eu e a Andréia, sobre onde fomos formados. Então, eu reitero, uso um pouco esse espaço para, na verdade, dizer que a gente não faz mais. Eu não acho que eu não faço mais do que a minha obrigação estar aqui respondendo. E, na verdade, tenho prazer em poder estar fazendo isso. Agradeço a todos vocês que estão aqui assistindo a gente, e a gente está aberto a receber a tudo mais. Obrigado. Perfeito. Ai, foi muito bom. Mais uma live, assim, excelente. Muito obrigada, Andréia, Rafael, Lígia, por terem aceito o nosso convite. Obrigada, Ana, por ter embarcado comigo numa mais uma, né? Foi assim, papo de laboratório, a gente falando, chamei ela no canto, Ana, a gente precisa falar de hepatite fulminante nas crianças, e aí a gente rapidamente, foi tudo muito rápido, mas é o rápido que funciona, e eu estou muito feliz por essa troca e esse esclarecimento para a população, né? Eu e a Ana, a gente tem se encontrado muito nesse sentido da divulgação científica. Então, muito obrigada mesmo pela presença de vocês aqui. Então, a gente vai, né, chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer, então, mais uma vez a Ana, que está aí nos bastidores, por estar sempre me dando essa oportunidade de estar aqui também. Gostaria de agradecer nos bastidores ao Vitor, que está sempre conosco, do Nubman, o Pedro Torres, que está na transmissão junto com o Vitor, o Pedro é aqui da Biofísica, Mariana Lima também, lá do Espaço Ciência Viva. Gostaria de agradecer à professora Eleonora, que representa o Espaço Ciência Viva e dá essa oportunidade para a gente fazer divulgação lá também. Gostaria de agradecer ao Laboratório de Bioquímica e Biotecnologia Nubman, o Departamento de Botânica, o Instituto de Biociências da Unirio, onde, né, a Ana trabalha. Gostaria de agradecer ao meu laboratório, o Laboratório de Imunologia Molecular e Celular, do Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, por toda essa oportunidade. Também ao Instituto, né, por estar sempre promovendo e divulgando os nossos eventos de divulgação científica. E também gostaria de agradecer ao professor Amilcar, que sugeriu o nome do Rafael. O convite foi feito para ele e foi assim, uma sugestão muito maravilhosa, compôs plenamente o nosso bate-papo aqui. Muito obrigada, professor. E, finalmente, agradecer às agências de fomento, FAPERJ, CAPES e CNPq. Sem elas, não seria possível todo esse avanço na pesquisa que a gente vem mostrando com a pandemia e antes da pandemia também. O investimento em ciência é muito importante para que a gente pudesse estar aqui hoje prestando contas à população. Muito obrigada, gente. Acho que a gente pode, né? Então, encerrar essa sessão maravilhosa. Por mim, ficava aqui por muito mais tempo. Boa noite. Boa noite, gente. Muito prazer. Até a próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau.